Fala pessoal, tudo bem? O vídeo que você vai ver agora é um trecho de uma das aulas da nossa comunidade, a comunidade Em Busca de Sentido. Se você quiser saber mais sobre a comunidade Em Busca de Sentido, fazer parte dela e assistir essa aula na íntegra e ainda receber o PDF desse assunto, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Personalidade pode mudar? Pode mudar. Pode mudar sim, pessoal. E não só a personalidade, né? O que a personalidade é, que é a expressão do indivíduo. Ela é passível de mudança, porque as pessoas podem mudar, e esse é um dos conceitos fundamentais da logoterapia. Se a gente não parte do pressuposto que as pessoas são capazes de mudar, que o potencial de mudança existe, então o que a gente está fazendo trabalhando com psicologia e desenvolvimento humano, educação? Não tem o menor sentido. Se eu não acredito nisso, certo? Por que eu estou há um ano, só para falar desse programa aqui, toda quarta-feira à noite dando aulas de logoterapia? Por que eu estou há 20 anos, praticamente, eu entro numa sala de aula e dos mais diversos assuntos, ministro ali as minhas aulas? Porque eu acredito que a educação, por exemplo, é uma das formas que é um dos instrumentos de transformação. Então as personalidades podem sim, não somente mudar, o termo às vezes não é só mudança, às vezes o termo melhor é amadurecimento. O indivíduo vai amadurecendo e aquela personalidade vai se transformando em uma personalidade mais madura, mais equilibrada. Os transtornos de personalidade podem ser tratados, como eu já vi muitas vezes. E o indivíduo vai se transformando em alguém que, por mais que tenha aquele conjunto de traços, de características se impondo sobre ele, ele é capaz de se contrapor. Então você tem essa pressão de um lado e a pressão do outro. E o indivíduo é capaz de superar, sim, isso. Se a gente não acreditar nisso, quer dizer, o que a gente está fazendo enquanto psicólogos? Enxugando gelo? Acho que não é essa a nossa proposta. A gente tem, de fato, que acreditar nisso. Então, a personalidade, segundo essa perspectiva, pode sim passar por mudanças. São mudanças radicais? Nem sempre. Às vezes são mudanças sutis, mas às vezes uma mudança sutil já faz uma grande diferença. E às vezes são mudanças radicais, sim. Vocês querem ver um exemplo disso? Alguns exemplos de como a gente vê personalidades sendo transformadas. Por exemplo, conversão religiosa, independente da religião. O indivíduo se converte ali ao budismo, ao islamismo, ao cristianismo, ele muda. Traços de personalidade que ele tinha, carregou com ele a vida inteira, aquilo se transforma. Como que a gente explica isso? À luz da psicologia, entre outras coisas, através dessa possibilidade de que, sim, é possível uma personalidade ser transformada. Dá para mensurar a personalidade? Aí é uma outra história muito longa. A verdade é que a resposta que a gente daria é sim, dá para mensurar, ou pelo menos dá para mensurar traços, características. Como? Aí a gente vai encontrar uma infinidade de testes que fazem isso, do Rocha ao Big Five, né? Testes de personalidade, tem muitos. Não estou falando desses que você entra lá num site da internet, preenche 10 perguntinhas, não é isso, viu, pessoal? Isso daí é uma brincadeira, né? No máximo possível é uma brincadeira. Mas quando a gente fala de mensuração, existe um esforço muito grande na psicologia de se mensurar, só que aí tem o detalhe. Qual é o detalhe? A mensuração vai ser de acordo com a teoria de base. Então não existe uma mensuração, uma escala universal, né? Como existe na geometria, né? Metro, quilômetro, como existe o quilo, o grama, não existe isso, não dá para mensurar desse jeito, mas existem muitas propostas para se mensurar e entender dentro, de acordo com um arcabouço teórico, tá? E por último, né, isso eu queria colocar, porque eu acho muito curioso as pessoas falando, né? Fulano, ou a própria pessoa, que fulano tem a personalidade muito forte. Senão, aquele ali é personalidade fraca. E pior ainda, às vezes a gente ouve, não sei quem é sem personalidade. Aí eu vou perguntar para vocês, à luz do que a gente está vendo aqui, esses termos não se aplicam. Talvez você possa aplicar um ou outro até para falar dos traços de personalidade. E normalmente é isso que acontece. Quando alguém usa essas expressões,
a pessoa está se referindo aos traços de personalidade de alguém e não à personalidade como um todo, tá? E sem personalidade, pessoal, é meio difícil, né? É que se usa, quando que se usa a expressão sem personalidade? Se usa a expressão sem personalidade para querer dizer alguém que não tem muita vontade própria, alguém que às vezes é muito tímido e tal. E isso não é ser sem personalidade, isso é uma característica da pessoa, isso é uma expressão da personalidade da pessoa. Só que aí entra o critério valorativo, né? Como a gente vive numa sociedade que valoriza o outro lado da história, então as pessoas ainda que têm essas características são chamadas de sem personalidade. Os testes podem ser projetivos ou não, né? Não apenas lados projetivos. E tem um lado positivo na personalidade, um lado saudável? Claro que tem. Claro que tem. Mesmo na patológica. Pode ter ali um lado positivo e saudável, sim, mesmo na patológica. Transformar e não mudar, né? Pode ser, eu acho que os termos que a gente usa, né, como eu falei aqui no começo, a gente tem que ser muito cuidadoso e tal, só que mais importantes que os termos é a ideia por trás deles. Então, porque às vezes a ideia de mudança, veja só, mudança não significa necessariamente que eu estava indo para o norte e agora eu vou para o sul. Né? Eu podia estar indo para o norte e agora eu estou indo para o noroeste. Já é uma mudança. Né? Mas enfim, a ideia básica é a seguinte, né? Que é possível algum nível de transformação. E o psicopata, né? Esse nível, olha, esse acho que é um dos casos onde eu vejo uma exceção, de maneira geral, tá? De maneira geral. Então vamos dizer, nunca nenhum psicopata mudou? A gente não pode afirmar isso. Mas de maneira geral é uma mudança muito difícil. Muito difícil. Mas existem casos, sim, relatos do indivíduo que, ainda mais na questão da conversão religiosa, que ele molda esse traço dele. Então, mas é muito difícil, viu? Assim, se eu ouvir falar disso uma ou outra vez, é muito. Agora o caráter, né? É a mesma coisa, falando não tem caráter, né? O caráter falando de um padrão ali, né? E às vezes o que a gente considera sem caráter dentro do padrão daquela pessoa não é sem caráter. Bem lembrado, né? Enfim, os traços, então quando a gente fala desses traços assim, e principalmente às vezes a gente tem uma mudança de alguns traços do indivíduo, mas a personalidade como um todo a gente nem percebe. E às vezes a gente tem mudanças tão substanciais que o todo é transformado. Inclusive, às vezes tem até um correspondente de mudanças físicas, né? Então, a personalidade é esse conceito dinâmico que envolve os traços, que envolve a hereditariedade, que envolve a compleição física, que envolve os valores, o todo do indivíduo. É disso que falamos quando falamos de uma personalidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo e lembrando que este trecho é uma parte de uma das nossas aulas da comunidade em busca de sentido. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, assistir essa aula na íntegra e mais muitas outras que nós já ministramos aí no decorrer dos últimos anos, é só clicar no link que você vê na descrição do vídeo. Detalhe, quem faz parte da comunidade recebe ainda acesso a um PDF exclusivo da aula. Quando a gente trabalha com a psicologia, às vezes é meio difícil a gente conceituar as coisas. Por quê? Como vocês vão ver na aula de hoje,